Bem-vindo no nosso canal. Aqui partilhamos podcasts poderosos que irão mudar completamente a sua vida em todos os aspectos. Para si que já está cansado ou cansada de viver as mesmas coisas, e quer mudar completamente a sua vida financeira, ajudar a sua família, e transbordar para a vida dos outros, encontrará na descrição 10 livros de autores como Tiago Bruni, Robert Kiyosaki, Napoleão Hill, Bob Proctor, Tiago Nigro e muitos outros. Clique no link abaixo e invista em si mesmo para uma vida melhor. Subscreva também no nosso canal, ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Boa escuta! Isso é muito importante a gente entender. Então, não existe para mim lei mais poderosa que a lei da semeadura. Porque você vai sempre ter a vida que plantou. Você vai ter a vida que plantou. Você fala assim, Tiago, mas e as tragédias que aconteceram na minha vida que não fui eu que fiz, não foi prevista por mim, não foi criada por mim? Tragédia, situação difícil, trauma, dores, sofrimentos acontecem para todo mundo. Perdas acontecem para todo mundo. É como você lida com isso que começa a semente, que muda o futuro ou não. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos hoje com força total, né, Wesley? Isso aí. Você não tá com força total, Wesley. Você tava dormindo. Total, porque a vida do crente não é fácil. Não é fácil não, Wesley. Se fosse fácil, tava todo mundo aqui, mas não é fácil não. Nós estamos hoje nesse Brunecast especial, essa terça-feira. Lembrando que o Brunecast sobe toda terça e toda sexta. Toda terça e toda sexta. Eu disse? Sexta. Toda terça e toda sexta. Hoje nós vamos falar de um assunto que incomoda muita gente. Um assunto que machuca, que incomoda, que trava muita gente. Você precisa entender que na nossa vida existem princípios a serem cumpridos para nos ajudarem. Uma das coisas que mais prejudica as pessoas é que elas não buscam ajuda, sabe, né? O cara tá morrendo, não busca ajuda. Ou por orgulho, ou por ignorância, não sabe que pode pedir ajuda, ou por vergonha. Tem gente que não pede ajuda por vergonha. Mas um dos princípios, ou os princípios para que você tenha ajuda nas áreas que você precisa, nós vamos te ajudar, nós vamos te ministrar hoje, nós vamos te ensinar hoje aqui no Brunecast. Estamos aqui com Cleiton Pinheiro e também com Wesley Rodrigues Santos. Rodrigues. Wesley Santão. Nós estamos aqui então para te ensinar os princípios que vão colaborar, que vão ajudar a sua vida. A gente recebe muito testemunho de transformação aqui na nossa equipe, no Instagram, no YouTube, e ao mesmo tempo que a gente recebe testemunho, a gente também recebe pedidos de ajuda. E os pedidos de ajuda cruzam com os testemunhos. Quer ver? Muita gente escreve assim, Tiago, eu não consigo falar com meu pai. Daqui a pouco eu vou ensinar um princípio que libera isso. Eu não consigo, meu pai me maltratou, meu pai me abandonou, meu pai foi péssimo. E não consigo pedir perdão e não consigo perdoar. Ou seja, isso é uma reclamação. A pessoa fala, não consigo fazer isso. E tem gente que escreve a mesma coisa de outra forma. Tiago, antes eu não falava com meu pai. Passei 10 anos sem falar com meu pai. E aí comecei a acompanhar o Brunecast, o Café com Destino no YouTube, comecei a ler seus livros. E 10 anos depois liberei perdão, ou pedi perdão, e agora a gente voltou a se falar. É impagável isso, né? Mas nós temos outras situações. Muita gente escreve o seguinte, Tiago, eu não sei lidar com as minhas emoções, e aí isso atrapalha meu ambiente de trabalho, atrapalha minha família, meu casamento está uma droga, eu não consigo nem dormir direito, eu não consigo controlar a ansiedade. Mas também tem gente que escreve a mesma coisa, só que como testemunho, Tiago, eu não conseguia trabalhar minha vida emocional, eu não conseguia controlar a ansiedade, eu estava caminhando para a depressão e encontrei um caminho aqui, escutando vocês e tudo. Por que eu estou falando isso? Porque os princípios que eu quero te ensinar hoje é para que você esteja do lado do testemunho e não da reclamação. Você pode escolher hoje, você que está me escutando aí, seja no carro, no trabalho, no fone de ouvido, onde você estiver em casa, você precisa escolher, você que está me escutando, porque quem me escreve aqui é espectador.
é ouvinte nosso. Você precisa saber se você vai ser aquele que vai escrever reclamando ou aquele que vai escrever testemunhando. O que define o lado que você vai ficar? As suas atitudes. São as suas atitudes, é o que você faz a partir de hoje que prepara você. Então, devido ao sucesso do mestrado da vida, o que você achou do mestrado da vida, Wesley? Foi um sucesso, né? Foi mesmo? Você gostou? Foi ótimo. Fala pra gente aqui, que a gente está muito curioso, o que mais te tocou nesse mestrado? Foi a aprendizado dos princípios. Me dê um princípio. Um princípio? Um princípio que é polêmico, mas a gente tem que falar que a gente tem que respeitar nossas autoridades. Porque foi Deus que colocaram elas lá. É, exatamente, né? A única coisa que você lembra do mestrado da vida, né? Deu sorte. O mestrado da vida está disponível gratuitamente no YouTube, não é isso? Isso. São 4 aulas poderosíssimas, mais de 750 mil pessoas já assistiram o mestrado da vida no YouTube. Então corre lá, as 4 aulas juntas, né? Então corre lá, assiste o mestrado da vida que vai te ajudar muito, tá bom? É O gratuito. link das 4 aulas aqui E um número estão... muito grande de testemunhos do mestrado, né? Então, Muito se testemunho. você entrar nas mensagens, você já acompanha, você já viu quantas pessoas foram transformadas e impactadas. Exatamente. Então, devido a esse sucesso, porque a gente realmente recebeu muito testemunho, muita gente dizendo da transformação que foi essas 4 aulas do mestrado da vida, eu decidi trazer hoje no Brunecast os pontos mais fortes que nós discutimos no mestrado, até para a gente ir um pouco mais profundo, um pouco mais detalhado, né? E também muita gente não quer só me escutar, quer escutar a sabedoria profunda do Wesley. Ele sempre tem Você tem uma sacada, ele tem uma uma visão diferente. Ele tem uma visão 360. Só ele tem, mas só ele ele tem. tem uma visão 360, é uma visão inenarrável, né, da vida, né? Então os princípios que nós vamos resumir hoje aqui para vocês, eles foram a base do mestrado da vida e com certeza vai te levar para outro nível, tá bom? Primeira coisa que eu quero ensinar hoje, papel e caneta. Vale a pena você anotar, vale a pena você aprender. Você precisa, princípio número 1, você precisa estar preparado para entrar nas oportunidades certas. Você precisa estar preparado para aproveitar as oportunidades certas. Eu estou te dando algumas vantagens. Ainda não é o princípio número 1, não. Estou te dando algumas vantagens do que vai acontecer se você cumprir os princípios, tá? Você precisa estar preparado para aproveitar as oportunidades certas. Você precisa construir uma estrutura sólida para você chegar inteiro no final. Gente, um dos maiores desafios da vida é chegar inteiro lá no final. Você precisa alcançar um futuro de paz e prosperidade. Você precisa criar esse futuro, né? E você precisa deixar um legado. Herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. Então, o princípio número 1, vamos lá, papel e caneta. Eu preciso que você entenda isso aqui. As dores do seu passado são uma escola e não uma prisão. As dores do seu passado são uma escola e não uma prisão. Eu tenho muitas dores no passado, eu tenho muitas vergonhas, muitas coisas que eu me arrependo profundamente. E por muito tempo eu levei isso como um peso, como uma dor. E quando você leva isso como uma dor, como um peso, você acaba sendo aprisionado pelo que já não dá para mudar. Você não pode deixar algo que é imutável, o passado não se muda, futuro sim, passado não. Então eu não posso deixar algo que é imutável me aprisionar, porque eu já perdi essa guerra, não vou conseguir mudar a realidade, a situação. Então você precisa ver as dores do seu passado, as vergonhas do seu passado, as frustrações do passado como uma escola. Ou seja, passei por isso, mas nunca mais vou passar. Aprendi, amadureci, já sei o próximo caminho, já sei o próximo passo. Então, muita gente está presa no passado. Você conhece alguém assim, Cleiton? Então, quando você falou, fiz uma ligação com o início do episódio. Você falou assim, muita gente dá testemunho e muita gente reclama. Essas pessoas que reclamam, elas pegam as dores e olham como prisão? Porque a maioria que eu conheço é isso. Ela está presa ao passado, então ela... Exatamente. Aprisionou, por isso que ela reclama. Ela não entende que o passado é uma escola. Ela carrega isso até hoje. E você, Wesley, conhece gente que está presa no passado? Eu já fiquei muito tempo preso no passado, mas hoje você me tem libertei. 17 anos, Wesley. Que passado você tem, Wesley? Gente, uns erros do passado. Vamos trabalhar esses erros. Mas aí, isso é importante, a gente está rindo, mas é importante você reconhecer os erros do passado. A gente às vezes quer botar culpa na dor, mas esquece dos erros. Porque geralmente o que gerou dor foi um erro. Então a gente adora acusar a dor, adora falar que a vida não presta, mas a gente esquece de tudo que a gente plantou para isso acontecer. Então quando você fala assim, eu era mentiroso,
e eu reconheço isso, já começou um processo de cura muito grande, ou já está liberto também, né? Que é o caso de quem realmente confessa e deixa, como diz o livro de Provérbios. Alcança a misericórdia de Deus, quem confessa suas transgressões e abandona. Então, é muito importante que para você se livrar desse peso, desses erros do passado, você encontre uma pessoa de confiança para você compartilhar. Porque a Bíblia diz em Provérbios que aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, para você estar preparado para aproveitar as oportunidades da vida, você tem que estar leve. Para você construir uma estrutura sólida e chegar inteiro no final, você precisa estar blindado. Suas emoções precisam estar inteiras para você ter futuro de paz e prosperidade. Para você deixar um legado, você tem que ter conteúdo. Você tem que ter algo, realmente, uma mensagem para passar. E se você estiver escravo das coisas do passado, seja teus erros ou tuas dores, você não vai conseguir enxergar isso como uma escola, só vai enxergar como sofrimento. O ponto número 2, anota aí que é o nosso princípio número 2 de hoje, você nunca vai compreender o adulto que é hoje se não compreender a criança que você foi. Gente, isso aqui é muita verdade, sabe por quê? Muita coisa que eu passei na infância veio à tona na minha fase adulta, quando eu tinha poder de decisão. Quando eu tinha um certo controle da minha vida, eu comecei a decidir várias coisas erradas baseado na criança que eu fui, baseado em experiências negativas que eu tive, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe emocionalmente essa questão de quem nós fomos, como fomos criados, quais são os traumas que a gente tem, quais foram as feridas que entraram na nossa vida, qual foi a forma que a gente foi criado pelos pais. Tudo isso influencia diretamente no adulto que você é hoje. Isso está ligado àquilo que Paulo fala, quando era menino, agia como menino? Aí ele está falando muito mais da maturidade espiritual, mas do processo dá para entender. Ele fala o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Agora que sou grande, agora que sou maduro, eu faço diferente. Mas na vida nem sempre é assim. Tem gente que falava como menino, pensava como menino, cresceu e continua agindo como um moleque, agindo como crianças menino. Emocionais. E são crianças emocionais. Dependem muito de outras pessoas. Tem gente que casa e ainda está ligado muito aos pais, e o pai é prioridade, a mãe é prioridade, não a esposa, não a esposa. Tem gente que casa, leva a vida de casado, mas é um garoto por dentro ainda que paralelamente vive uma vida de solteiro. Então tem muita coisa que tem a ver com essa maturidade aí, emocional e espiritual. Se você pegar, você vê que a quantidade de pessoas que são crianças emocionais, ela não é pequena. Só você observar, você vê muita gente com esse comportamento. Você acha que isso está ligado ao fato da pessoa não ter uma direção sobre inteligência emocional quando ela é mais nova? Eu acho que 2 matérias que tinham que ser obrigatórias na escola, no colégio, né, na escola, na parte infantil, é inteligência financeira e inteligência emocional. As crianças não são treinadas nem a lidar com dinheiro e vão ter que lidar com dinheiro todo dia. Sim. Por exemplo, álgebra, geometria você não vai lidar todo dia, mas você aprende. Tabela periódica você provavelmente não vai usar nunca, mas você aprende. O que é fotossíntese, sei lá, mas você aprende. Não serve para nada. Agora, vida emocional você vai lidar todo dia você vai lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros. Vida financeira você vai lidar todo dia você vai ter que pagar alguma coisa, receber alguma coisa, e ninguém te ensina isso na escola. Então acaba que você não recebeu na infância as informações para que você vivesse uma vida de adulto saudável, pelo menos. Não estou falando nem rica, ou famosa, ou abundante. Estou falando só de ser saudável, né? A gente só é saudável naquilo que treina. E essas 2 matérias que você falou é interessante, porque se você pegar a primeira vez que você quis levar dinheiro para a escola, por quê? Porque provavelmente seus amiguinhos começaram a comprar alguma coisa que você queria, não tinha dinheiro. Então, olha só, o seu emocional já fazendo você gastar. Isso já traz um impacto. Exemplo, quem não tinha dinheiro para levar, eu não tinha. Eu via todo mundo comendo, caramba. O meu caso era tênis, por exemplo. Todo mundo, eu estudei em escola pública e algumas séries em colégio particular. E eu lembro que meu pai se esforçou para me botar num colégio particular bom. Aí todo mundo ia de carrão para a escola, de motorista e tal, e eu ia de chevetinho vermelho todo ferrado, um chevette que meu pai tinha. Todo mundo usava Nike ou Reebok, né, as marcas da época lá, e eu ia de Quixote, de Bamba, de tênis assim, baratíssimos. Então essa comparação trouxe vários complexos de inferioridade, complexo de aceitação, que é você mentir. Eu lembro que teve uma época que a bicicleta Caloi estava na moda e eu era, sei lá, tinha 12 anos, falava assim, não, eu tenho 2 Caloi. Não tinha nenhuma, meu sonho era ter, mas eu mentia para poder ser aceito.
complexo de aceitação. Então, a gente precisa entender que se a gente não se livrar da criança que a gente foi, a gente não consegue ser um adulto saudável. A gente não consegue ter emoções no lugar, a gente não consegue lidar bem com o dinheiro, a gente não consegue levar um casamento a sério, a gente não consegue tomar as decisões de adulto, a gente continua sendo criança. Terceiro princípio, posso continuar? Terceiro princípio, cuide do que você já tem. Cuide do que você já tem. Isso aqui é um princípio tremendo para você avançar. Quem despreza o pouco que tem, não está preparado para viver o muito que Deus tem. Quem despreza o pouco que tem, não está preparado para viver o muito que Deus tem. Então, é muito importante que você valorize o que você tem hoje. Tiago, mas aqui eu não sei quase nada, mas o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Eu não tenho muito, mas o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Então, a gente sempre tem para compartilhar. Sabe ler e escrever? Pronto, você já pode ensinar os outros, quem é analfabeto, a ler e escrever. Você sempre tem. O problema é que você não cuida daquilo que já tem. Ou seja, a Bíblia diz que você tem que ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito. Se for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Você não consegue cuidar do pouco que tem. Essa questão de você achar que tem pouco, tem uma ligação com os complexos que a gente carrega também? De você não valorizar? Pode ser, pode ter, mas geralmente a gente acha que tem pouco por comparação. É o grau comparativo. É o grau comparativo. Então, por exemplo, você tem pouco, mas comparado com quem? Pega o pouco que você tem. Então o Wesley pode achar que tem pouco. Se ele estivesse comparando comigo, que já tenho 2 vezes a idade dele, que já trilhei um caminho e tal, aí fala, cara, poxa, o Thiago anda num carro legal e eu não tenho nem carro. Mas se eu levar ele aqui na comunidade do lado, na comunidade carente, ele vai falar, caramba, eu sou rico, cara. Eu tenho 19 anos, 20 anos. 23. 23 você tem? Tenho. Eu pareço mais novo assim, mas tenho 23. Aí, escuta, se eu levo o Wesley com 23 anos, com a vida que ele tem hoje aqui, que ele se comparando, por exemplo, me compara com o Cleiton. O Cleiton anda com um relógio legal, não anda. Pois, Cleiton... Aí, mas se ele for aqui na comunidade, ele fala, caramba, eu sou rico. Eu consigo pagar meu aluguel, eu ando bem arrumado, eu trabalho num lugar legal, eu sou respeitado pelo que eu faço e tal. Então... É que a gente não usa o grau comparativo nesse aspecto, né? Sempre usa da outra maneira. A gente sempre usa para se diminuir. Mas apesar que também, todo tipo de comparação é péssimo, tá? Por exemplo, se você se compara com gente menor, você cai no risco. Você cai no risco de ficar orgulhoso, por exemplo, de achar que é melhor do que alguém. O Wesley, sim. É um pecado, entendeu? E se você se compara com gente maior, você se sente um nada. Então, cara, se comparar é ridículo, é horrível. Não vale a pena, porque cada um tem um propósito definido, cada um tem uma história. Você não pode se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você. Quarto ponto, honre quem facilitou a sua vida. Honre quem facilitou a sua vida. Esse é o quarto princípio. Gente, eu estou escrevendo um livro, né, o Códigos Milenares, que eu estou apaixonado pelo que eu estou escrevendo. Deus é bom, está me inspirando. Pedi muito essa inspiração a Deus. Eu estou colocando ali tudo que eu acredito de princípio e códigos que tem que ser cumprido pelo ser humano para ele realmente ter uma vida de paz e prosperidade, agradar a Deus e, consequentemente, ter força para viver essa vida. E um dos princípios mais fortes, por exemplo, quer conhecer alguém, pergunta para o cônjuge dele quem essa pessoa é. Quando eu fui conversar com a Janine, eu estou escrevendo um livro aqui de princípios milenares, qual o princípio que você acha que eu mais cumpri, que você reconhece? Esse aqui o Thiago levou muito a sério. De todos, ela falou, sem dúvida, o honrar quem facilitou sua vida. Você não abandona quem te ajudou. Você me ensinou é que honra não tem prazo de validade. Exatamente. Honra e gratidão não tem prazo de validade. Pode ter passado 5 anos, você ainda está devendo. Honra é uma coisa que não termina. Lógico que você pode selecionar mais e não ser na mesma intensidade de antes, mas você nunca deixa de honrar só porque passou muito tempo. Como que a gente pode deixar mais material esse honrar? Porque na minha mente, quando falo em honrar, vou comprar um presente para essa pessoa, vou pagar alguma coisa. Mas, por exemplo, hoje, por exemplo, tem amigos que me ajudaram há 8, 9 anos atrás, quando eu estava quebrado, uns 2 amigos em específico, né? Um é pastor de uma igreja e o outro era um empresáriozinho, assim, não era muito grande, mas era um empresáriozinho. Esse empresáriozinho me emprestou R$4.000 para eu imprimir meus primeiros 1.000 livros, porque eu não tinha dinheiro na época, e também, desde quando ele ia me visitar lá em casa, tipo 3 vezes por semana, ele levava pão, 5 horas da tarde. Aquilo para mim era uma provisão, cara. Caramba, o cara chegou com pão aqui. Então eu estava nessa situação, e ele só fez isso, ficou do meu lado, né? Assim, no tempo difícil, ficou do meu lado. Esse empresáriozinho continua sendo um empresáriozinho, eu ajudo ele até hoje.
Hoje para eu fazer um stories, minha publicidade por causa das redes sociais, é caro. Ele me pede para fazer algo de graça, eu faço. Isso é honrar. Ele me chama para alguma coisa dele. Cara, vem aqui em casa que eu quero te apresentar o fulano. Não tem nenhum interesse em conhecer o fulano. Vou perder meu tempo indo lá, só que é ele pedindo. Aí eu vou lá e compareço na festinha dele, faço tipo aquela presença, né, para ele falar que me conhece, para apertar a mão das pessoas. E eu sei que eu estou honrando ele com aquilo. E esse pastor, que foi outro que me ajudou muito, hoje eu não consigo, por exemplo, atender convite. A agenda é muito apertada, eu viajo muito, gravo 20 vídeos por dia, muita coisa. Eu não consigo, por exemplo, ir pregar nas igrejas que nem eu pregava antigamente. Mas quando esse pastor fala, Thiago, esse mês eu prego lá nele. Ele falou, eu preciso que você venha aqui, cara. É maior demanda para mim, eu tenho que parar, deixar meus filhos em casa, pegar um avião e ir lá na cidade dele, né? Mas ele pediu, eu vou lá e atendo. Então nem sempre é dar um presente. Dar o presente também é honrar. Mas você ser sincero com a pessoa, sem ser mal educado, né? Mas ser sincero é honrar. Você atendeu o pedido da pessoa, você atendeu o telefonema em qualquer momento, é honrar. Eu tenho até a felicidade de ter dado o exemplo da minha mãe. Minha mãe faleceu ano passado, mas antes dela partir, eu estava gravando um podcast e me perguntaram isso, mas o que é honrar pai e mãe? Aí eu dei o exemplo da minha mãe, eu falei assim, o exemplo de honrar pai e mãe, dentre várias outras coisas, né? Tudo que meu pai e minha mãe me pediram, eu sempre fiz, sempre obedeci. Minha mãe falava assim, poxa, eu queria tanto conhecer Nova York, os Estados Unidos, eu dava um jeito, enviava eles para lá, dava um jeito, sempre de honrar, porque era o que eu podia também na época, eu já estava ganhando melhor, podia honrá-los assim. Mas às vezes eu estava em uma reunião mega importante, aí era minha mãe me ligando. Olha que tremendo isso, cara. Porque talvez hoje eu estaria com a consciência pesada se eu não tivesse agido assim. Aí era uma reunião assim, fechando contratos, coisas enormes. E eu sabia que minha mãe estava me ligando para falar do dia a dia dela. Eu parava, pedia licença da reunião, ia lá para fora e atendia. Oi, mãe. Ela, Thiago, eu tô aqui no Carrefour, você acredita que a salsicha tá um absurdo? E não sei o que, tá vendo o preço do milho? Eu começava a falar coisa assim, no mercado dia a dia, é mesmo, mas como é? Você não vai no outro mercado, não? Ela dava uma alimentada na conversa, não, tá bom, mãezinha, eu tô conversando aqui, posso te ligar depois? Pode. Ou seja, quando eu perdi minha mãe, eu falei, cara, graças a Deus eu sempre honrei. Consciência tranquila. Por causa de um contrato que nem existe hoje, por causa de uma reunião de pessoas que nem falam comigo hoje, eu tivesse deixado de atender minha mãe. Sim. Então, assim, a honra, ela se manifesta basicamente em você se preocupar com a outra pessoa. Já começa aí. Você se preocupou com a outra pessoa, você já está começando a honrá-la. E, por exemplo, e se fosse ao contrário, o empresário querer te honrar, como que ele vai te honrar em algo material? Porque você já está num nível bem acima do dele. Por exemplo, aquele exemplo que você dá pro Cash Luna, que você foi lá, queria honrar a vida dele, e ele já tinha um monte daquele presente que você foi e levou para ele. A primeira honra tem muito mais a ver com a intenção do que com o que você está fazendo. Hoje, por exemplo, muitas pessoas me honram quando eu falo, gente, o clube de inteligência é minha escola de vida. E muita gente entra lá e começa a estudar no clube. Me honra porque mostra o seguinte, eu acredito no Thiago. Quando eu lanço o método Dash, né, a gente abriu as vagas para o método Dash, vai ser o primeiro método da minha vida, ou seja, eu escrevi um método de como viver a vida emocional, financeira, espiritual, familiar, baseado nesse livro Códigos Milenares que eu estou escrevendo, baseado em tudo que eu acredito sobre princípios que estão dando certo há mais de 2000 anos. E é a primeira vez que eu vou ficar 3 dias, manhã, tarde e noite, treinando pessoas com certificação internacional para elas fazerem o que eu faço. Melhorarem de vida primeiro, é claro, dar um up na vida emocional, financeira, espiritual e familiar e fazer o que eu faço depois. Muita gente, centenas de pessoas já se inscreveram. Aliás, a gente tem pouquíssimas vagas ainda. Se você quer estar comigo, tá o link aqui embaixo, né, Wesley? Isso, aqui na descrição. Tá bom. E muita gente se inscreveu. Ou seja, ela vai ser abençoada? Poxa, ela vai ficar 3 dias aprendendo presencialmente comigo. Mas eu vejo isso como uma honra. Eu me sinto honrado. É porque esse é o primeiro, né? Então, é a primeira vez que você vai fazer esse método. Então, você fazendo o primeiro, é a primeira vez que você vai estar aqueles 3 dias. Quem está ali, você olha diferente, você se sente honrado. Me conecto mais. Exatamente. A entrega é diferente também, você dá o seu melhor, você não entra no automático, né? Depois você faz outro, você entra meio que no automático. Esse primeiro vai ser muito especial. Então, assim, várias formas de honrar. Tem gente que me honra só facilitando minha vida. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa cidade, o cara descobriu que eu tinha esquecido do meu carregador. O motorista que foi me buscar. O cara me deixou no hotel, não falou nada pra mim, saiu. 10 minutos depois, tinha um carregador. Bateram na porta do meu quarto do hotel, tinha um carregador na porta e falou assim: eu percebi que você estava sem carregador, mandei trazer um. Falei, cara, qual é aquele carregador paralelo? Como é que se fala o nome? Paralelo. Paralelo?
Porque vamos supor que custou R$10 para ele, R$15. Mas cara, atendeu você ali. Eu nunca mais esqueci do nome do cara, da cidade. Ou seja, eu às vezes não lembro nem o nome do cara que me levou pro evento, eu esqueço. O Matheus, o motorista, eu lembro. Olha aí. E ele, cara, já me escreveu no Instagram, já atendi por causa de um cabo de R$15. Mas por quê? Porque ele resolveu um problema meu. Ele me honrou, poxa. Não foi o finança, eu não tava necessidade de R$15. Enquanto o Wesley você pediu pra comprar um bolo, ele comprou 5 com o seu dinheiro. Com o meu dinheiro. Essa história para outro dia, porque a história é real. Essa história é real. Eu falei, Wesley, tu compraste meu bolo. Ele falou, não, cara, eu vou lá comprar para você. Aí depois eu descobri que ele pegou o meu dinheiro e comprou 5. Eu só pedi um. Wesley, vou honrar o Thiago. Eu fiz mais do que é pedido. Com o meu dinheiro, não. Você só faz o que eu pedi mesmo. Faz o que é mais do que é pedido com o teu dinheiro. Então, esse é o quarto princípio, honrar quem facilitou a sua vida. Quinto princípio, gente, escolha bem suas sementes. Por quê? Porque a lei da semeadura é de verdade. A lei da semeadura é imutável. Plantou, vai colher. A lei da semeadura é a única lei espiritual que você não precisa de fé para dar certo. Para você ver curas, você precisa de fé. Para você ver milagre na tua vida, você precisa de fé. Para ir para o céu, precisa de fé. Lei da semeadura, você tendo fé ou não, acreditando ou não, plantou tomate, vai colher tomate. O que determina o fruto é a semente. Plantou abacaxi, não adianta ter fé que vai nascer melancia, porque não vai. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Então presta atenção. A única lei espiritual que você não precisa de fé, que ela funciona sozinha, é a lei da semeadura. Às vezes você escuta a pessoa falando assim, fulano faz coisa errada e está crescendo, está prosperando. Às vezes ele cumpre essa lei da semeadura. A gente confunde muito, por exemplo, a pessoa que está salva em Cristo Jesus, porque pela graça foi salva, foi batizada e confessou Jesus como Senhor e Salvador, e a pessoa que cumpre os princípios de Jesus, mas às vezes não confessou Jesus como Senhor, não foi batizada, a graça ainda não alcançou a pessoa, ela não vai ser salva se ela não confessar Jesus, mas ela vive todos os princípios, ela não mente, ela faz mais do que é pedido, que é um princípio do trabalho, ela só planta coisa boa, ela não faz mal para ninguém. Então, ela não vai ser salva por essas obras, mas ela vai viver bem na terra, porque ela vai colher o fruto dessas semeaduras. Isso é muito importante a gente entender. Então, não existe para mim lei mais poderosa que a lei da semeadura. Porque você vai sempre ter a vida que plantou. Você vai ter a vida que plantou. Você fala assim, Thiago, mas e as tragédias que aconteceram na minha vida que não fui eu que fiz, não foi prevista por mim, não foi criada por mim? Tragédia, situação difícil, trauma, dores, sofrimentos acontecem para todo mundo. Perdas acontecem para todo mundo. É como você lida com isso que começa a semente, que muda o futuro ou não. No dia que Deus levou minha mãe, eu fiz o café com destino normalmente. Por quê? Porque eu pensei, quem ganha eu parando agora para chorar? Eu já estava chorando há 9 dias no hospital. Falei, se Deus levou, ele sabe o que está fazendo. Vim para o escritório, fiz a live, fiz o café com destino. Deus me fortificou, que eu tive que cuidar de coisa de enterro, e outro dia viajar para o Rio de Janeiro para fazer a cerimônia fúnebre e tal. Deus me encheu de força. Ou seja, eu achei que eu estava ajudando as pessoas, mas é Deus que estava me recompensando. Porque eu não parei num dia difícil. Mas tem gente que para, por exemplo, perde alguém e para. Entra em depressão, se entrega. E, gente, quando eu perdi a mãe, eu não sei como foi ligar, cada um teve o seu relacionamento com as suas mães, com seus pais, mas para mim foi uma coisa muito terrível, muito profundo perder minha mãe. Minha mãe era muito ativa na minha vida, uma grande conselheira. Uma vez aqui para a equipe eu botei um dos últimos áudios que minha mãe me mandou. Sim. Dos conselhos, de uns direcionamentos que minha mãe me deu um pouco antes de partir. É coisa muito profunda. Ela era minha intercessora, ela orava por mim, assim, foi muito difícil para mim, mas ainda assim eu preferi plantar uma semente boa num dia ruim. Se você plantar sementes boas em um dia ruim, você vai colher resultados maravilhosos em dias péssimos. Ou seja, o dia está ruim, você continua colhendo coisa boa. Por quê? Porque num dia ruim você plantou coisas muito boas. Você não deixou o dia ruim determinar a tua semente. Não deixe seu estado atual determinar a semente do presente, porque o seu fruto do futuro é consequência do que você está fazendo agora. Se você deixar o ambiente determinado, você sempre vai plantar errado, porque geralmente está em ambiente que prejudica, né? Então, com certeza, por exemplo, o Wesley, o Wesley hoje está famosinho, você está vendo?
Pois é. Gente! Não, o pessoal... E assim, ele não responde, ele já tá mala. Ele não responde os seguidores ele dele. responde. Aí os seguidores dele Ele vêm tá na minha orgulhoso, rede. tá orgulhoso. Tá, Eu pede pede pro pro ele me Wesley responder. responder. O Wesley não me responde. Aí você vai falar com ele, ele fala assim, não vou responder não. Então assim, o Wesley foi pra Israel com a gente. O Wesley mas ele tá fazendo isso por quê? Porque ele é especial? Não, porque ele tá colhendo o fruto do que ele plantou. Ele começou como é que é o nome? Voluntário. Como voluntário. Né? Começou servindo na Conferência Destino, aí começou vindo aqui pro escritório. E vinha de longe, né? Era quase 2 horas para chegar. Vinha e tal. Aí que passou um tempo, a gente começou a ver o valor do Wesley. Mas se ele não se submetesse ao primeiro processo, a gente nunca ia chegar ao valor dele. Exatamente. Então, como ele veio plantando o tempo dele, a capacidade dele, a gente começou a ver o valor dele, né, que é baixíssimo, mas a gente viu. Sim. De acordo com o tamanho dele. O valor dele é do tamanho dele, 1,37 m. Então, assim, a gente viu o valor do Wesley, e aí hoje ele faz parte da equipe, e não sei o quê, e tá aí arrebentando a boca do balão, só falta casar. Né? Aí já é um desafio maior, né? Aí é quase um milagre. Aí já... Deus tem o melhor pra mim, gente. Eu acredito. Então, assim, nós vivemos a vida que plantamos. O que você está colhendo hoje, a vida que você leva hoje é o que você merece. Porque o que você merece é o que você plantou. Mesmo que tenha parecido tragédias, dificuldades, você podia ter plantado coisas boas em cima das tragédias que hoje estaria vivendo uma outra realidade. Sem dúvida. Agora, Cleiton, é importante que você falou, tem gente que está vivendo uma vida boa e não serve a Deus. Tem gente que está vivendo uma vida boa, mas faz um monte de coisa de errada, gente. A gente tem que lembrar que a vida que a gente está levando hoje não é fruto do que a gente está fazendo hoje. O que a gente está vivendo hoje é fruto do que a gente fez nos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, o cara veio fazendo coisas boas e está colhendo coisas boas. Agora ele está fazendo coisa ruim porque está vivendo coisas boas, aí está se desequilibrando. Daqui a 5 anos, vê onde ele vai estar. Vai impactar lá na frente. Por isso você não pode julgar a vida do cara pelo que ele está fazendo hoje. Porque não foi o que ele está fazendo hoje que levou ele até ali. É o que ele fez há 5, 3, 4 anos atrás. Aí você tem que julgar por daqui a 3, 4, 5 anos, onde ele vai estar fazendo o que está fazendo hoje. Então lembre-se, o nosso futuro depende das sementes que a gente lança em terra. Excelente. Depende disso. Então, esses foram os 5 princípios assim mais certeiros que nós ministramos no Mestrado da Vida. E lembrando que o vídeo está lá, 4 vídeos gratuitos para você assistir no YouTube. Gente, eu quero lembrar aqui no Brunecast que a gente tem Café com Destino de segunda a sexta. Que horas, Wesley? 7h57. E que horas é o Pílula de Sabedoria, nosso programa diário de segunda a sexta? Às 18 horas no YouTube. No YouTube, na viração do dia, eu entro 10 minutos online. De 6 da tarde a 6h10, com uma injeção de sabedoria na tua vida, com uma pílula de conhecimento. Vale a pena você acompanhar a gente no programa Pílula de Sabedoria também. E lembrando que em maio nós temos o método Destiny. Primeiro método do Tiago. Isso aí, são 3 5, dias. 6 e 7 de maio, tá? Vai ser presencial 3 dias, manhã, tarde e noite comigo, com certificação internacional, vai ser tremendo. Agora, lembrando o seguinte, para quem está assistindo hoje, terça-feira, o episódio de hoje está indo ao ar dia 23 de abril. Amanhã, quarta-feira, 24 de abril, então se você está assistindo terça ou quarta-feira vai dar tempo, eu vou estar numa Mega Ultra Blaster, Mega Internacional Live. Inenarrável Live, às 20 horas no YouTube. Eu vou dar... A gente fez o Mestrado da Vida, eu vou te dar o Doutorado da Vida nessa quarta-feira, 20 horas. Na prática, 24. Como você vai colocar? Na prática, é como você vai pegar toda a teoria do Mestrado da Vida e colocar na prática. Vai ser gratuito, vou estar ali 1h30 contigo num treinamento poderoso. Quarta-feira, 24 de abril, 20 horas no meu canal de YouTube. É isso mesmo, Wesley? É isso aí, gente. Não percam. Não perco. O Wesley tá falando tudo ensaiadinho, né? Tá. É isso aí, tá pessoal. Ele tá aqui escrito na mão dele, tá tudo lá na mão. É que senão eu gaguejo. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês no Brunecast. Olha, tira um print se você gostou da conversa de hoje. Né? Desculpa as brincadeiras do Wesley, pessoal. O Wesley tá muito abusado, tá brincando com todo mundo, tá? Mas fora isso, eu acredito que você gostou do Brunecast. Então tira um print, divulga aí nos seus stories do Instagram. Pega o link e manda pro máximo de pessoas aí nos seus grupos de WhatsApp, porque eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada com o episódio de hoje. Eu desejo paz e prosperidade. Prosperidade. Até a próxima.